Bom, e se você está aqui desde o começo, parabéns, porque já se passaram alguns dias aí. 8 dias de detox, de restauração e de decisões importantes. E se você chegou até aqui, com certeza você já deu passos lindos rumo à sua saúde, seu propósito com Deus para sua vida. Passos de fé. Mas antes da gente entrar na próxima fase, quero te lembrar que tem um vídeo extra aqui que tá no meu Instagram. Vou deixar o Insta aqui, que é sobre a importância da água. Então, se você tem dificuldade de beber água ou quer aprender a fazer algumas águas diferentes para facilitar, porque é um ponto muito importante para a gente não desidratar neste período, só para te lembrar, quando a gente sente sede, significa que o nosso corpo já está desidratado. Dá uma olhadinha ali, curte, se sentir no teu coração, compartilha, mas não deixa de vir. E agora sim, vamos juntas entrar na segunda fase da dieta da criação, que eu chamo de rumo à conquista. E essa fase ela é mais longa, serão 28 dias aí, e ela tem como objetivo mudar o teu metabolismo, alinhar aí os seus hormônios, regular o seu intestino, reduzir estresse e principalmente consolidar hábitos e fortalecer a sua identidade. Por isso que é a conquista. Mas para que tudo isso aconteça, que não é só uma mudança de cardápio, é uma mudança de mentalidade, a gente não pode deixar de voltar ali na nossa base bíblica, na nossa história, na história de Neemias. Nessa fase, a gente se inspira muito onde Neemias começou a restauração do templo pelas portas. Aqui também, a nossa jornada, a porta é a boca. É pela boca que a gente decide o que entra e o que sai. E é ali que nós exercemos autoridade e tomamos decisões e manifestações da nossa vontade. Porque quem controla a boca, controla qualquer coisa na nossa vida. Você concorda comigo? Por isso agora é a hora de você ser o patrão do seu corpo. Quem manda no seu corpo é você e não os seus impulsos, seus vícios ou as vontades momentâneas. Talvez você já até tenha, com certeza, vivido momentos de compulsão, de desistência, de frustração. Talvez já tenha tentado várias vezes e sempre sentido que voltava ao ponto inicial ali. Mas nessa fase eu quero te convidar a ressignificar, a olhar para esse processo como um ato de gratidão ao nosso Senhor, ao nosso Criador. Você não está aqui por estética, por dieta ou por obrigação. Você está aqui porque você está escolhendo viver os propósitos de Deus, com saúde, com clareza, com força. A sua saúde é um presente divino e hoje você tem a oportunidade de escolher viver uma vida abundante. Por isso, fortaleça suas escolhas, fortaleça sua vontade, desenvolva aí a disciplina necessária para construir um novo estilo de vida, com base na palavra. E voltando à dieta, a proposta agora é basear-se numa alimentação mais próxima dos nossos antepassados, da maneira como eles viviam, ou seja, sem processados, sem excesso de açúcar, sem farinhas refinadas, com comida de verdade, com aquela comida que Deus criou para a nossa sobrevivência. E nós vamos focar agora nos alimentos da terra, com preparações simples, e aos poucos nós vamos evoluindo, respeitando aí o tempo do corpo, mas também sendo firmes nas nossas escolhas. O estilo de vida moderno, ele nos levou a hábitos que nos adoecem. O excesso, por exemplo, de processados e conservantes industrializados, ele prejudica todo o sistema digestivo, prejudica a nossa imunidade, os hormônios e a nossa mente. Pois é, a nossa mente. Mas a boa notícia é que quando nós mudamos os nossos hábitos, nós também ativamos o nosso potencial genético. E isso acaba resultando num corpo mais leve, mais forte, com mais energia e principalmente mais preparado para você viver aí com o propósito e com a liberdade que nós vamos ver mais ali na frente. Então, nesta fase de 28 dias, você vai aprender duas estratégias essenciais aqui. Uma delas é alimentar o corpo e a outra é fortalecer a alma. Então, já se prepara, acelera, porque vai ser um pouco mais longo, mas não pula os passos. Assista cada vídeo com atenção, com um papelzinho, declare a palavra com fé e viva cada dia com intenção. Nós estamos rumo a essa conquista e nós não estamos sozinhas. Bom, e agora que você já entendeu o propósito dessa fase de conquista, eu quero te mostrar o que acontece quando a gente escolhe permanecer firme nesse estilo de vida, que respeita aí a criação de Deus.
Lá em Provérbios, no capítulo 4, do versículo 7 e 8, diz que a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Quando a gente escolhe se alimentar com sabedoria, o corpo lhe responde. Não só na estética, são sinais de cura, de equilíbrio e da vida abundante que a gente tanto busca. Aqui no livro eu cito alguns benefícios reais que esse estilo de alimentação ele traz, como perda de peso ou manutenção de um peso saudável, uma redução do percentual de gordura, um aumento significativo da energia, a redução dos níveis de estresse, fortalece aí a tua imunidade, o sistema digestivo, melhora do sono, a longevidade, né? Por quê? Porque são alimentos naturais, sem conservantes, que favorecem uma vida mais longa, com mais força física, com mais condicionamento, com a pele mais saudável, uma aparência mais leve, uma coisa vai puxando a outra. Então você começa a ver os resultados, você vai querendo um pouco mais. Isso tudo é muito lindo, porque também vai refletir no nosso interior. Então quando você cuida do seu interior, você reflete no seu exterior. Seu rosto acaba mudando, você tem um olhar com mais brilho, porque a verdadeira beleza, ela vem de dentro. Aí quando a gente tá bem, a gente reflete tudo isso. Mas talvez você esteja se perguntando, tá, eu tenho que ser perfeita o tempo todo? A resposta é claro que não, né? Só Jesus foi 100%. Nós seguimos esse processo com equilíbrio, com a graça dele. Mas é por isso que nessa fase eu te ensino aqui a regrinha dos 80-20. O que seria isso? 80% do seu tempo você vai escolher alimentos saudáveis, mas você tem aí 20% do tempo que você tem uma flexibilidade com constância. Isso é para todas as coisas da nossa vida. Tudo, a gente nunca consegue ser 100% em nada. Então por isso a gente precisa ter esse equilíbrio e na alimentação também. Tá, e como aplicar isso, essa regrinha aí no nosso dia a dia? Vamos pensar assim, a semana tem 7 dias. Dos 7 dias eu vou fazer de 5 a 6 corretamente. Priorizando aí uma alimentação limpa, uma alimentação com alimentos da criação, com aquela alimentação saudável, de preferência seguindo aqui o cardápio. E de 1 a 2 dias você pode comer algo especial que não faz parte da tua rotina, que não faz parte do teu dia a dia. Não significa que isso é dia de lixo, tá? Nem dia livre, é sabedoria, é a forma da gente escolher, né? Então você começa a decidir com mais maturidade quando você vai sair da tua rotina. Por exemplo, quando você vai em algum lugar, que você sabe que você vai em algum lugar, você consegue se programar. Por exemplo, final de semana eu vou sair à noite para jantar com o meu marido. Então eu já penso nas minhas escolhas, no que eu posso fazer de mais saudável. Tá, mas se eu resolver comer alguma coisa que não faz parte daqui, tá tudo bem? A gente usa a lei da compensação que eu vou ensinar lá na hora que a gente estiver na libertação. Mas o que você pode fazer? No dia seguinte você come mais leve, você bebe mais água, você movimenta o teu corpo, toma alguns chazinhos aí e volta pro foco, tá? O segredo está em não ficar repetindo os erros, mas sim transformar os escorregões em aprendizado. E por que isso é bom? Fica mais fácil da gente seguir uma vida permanente. Como eu sempre falo, a dieta não tem que ter dia para iniciar e dia para terminar. Ela tem que ser algo constante. Mas quando você tem essa opção aqui, você tira aquela culpa da tua cabeça. As coisas começam a ficar mais possível e você consegue ter uma constância, ter uma permanência e colocar o restante junto com você. O que você não pode é que isso se torne um hábito frequente, tá? A gente pode aplicar a lei da compensação, mas a ideia é sempre comer menos no dia seguinte. Então não faça de uma regra, e sim uma exceção. Eu sempre gosto de falar para quando a gente tiver essas exceções, a gente sempre pensar, por exemplo, no desfrutar, na gente aproveitar momentos em que a gente come as nossas comidas favoritas sem culpa. Então a gente precisa começar a usar a nossa inteligência também para isso. E sempre lembrar que isso não é interessante fazer por dias seguidos. Tá? Então essa lei 80-20 é só você fazer essa regrinha aí. Por quê? Porque se a gente começar a fazer seguidos, quando a gente olhar, a gente já voltou àquela rotina errada, tudo novamente. E outra coisa também, quando a gente faz dessa maneira e que a gente tem aqueles erros, né, aqueles excessos, nós também vamos sentir no nosso corpo. Vamos sentir aí retenção, um pouquinho mais de inchaço. Então aprenda a reconhecer os sinais do seu corpo. E aí, como deverá ser a sua alimentação? Gente, agora, eu queria que vocês baseassem a alimentação de vocês nessa pirâmide aqui.
Só, tá vendo que a base da pirâmide, o que tem na base dessa pirâmide? Ela é composta por vitaminas e minerais, vindo aí de folhas, de carboidratos, de legumes, de tubérculos, de frutas. A segunda parte da pirâmide é a parte que a gente costuma chamar dos construtores, que é o que constrói a base da nossa alimentação, é o que dá sustentabilidade na dieta, é o que dá saciedade, que são os alimentos com alto teor de proteína e gordura. Ou seja, a grande parte aqui está baseada, são alimentos que vão te dar saciedade, principalmente nas principais refeições. E aqui entra, por exemplo, os peixes, as carnes, carne de vaca, carne de frango, os ovos. Aqui tem uma linguiça, que é alguns embutidos que a gente coloca, né, de vez em quando. Então, tá toda essa parte, é a segunda parte que você deve manter na tua alimentação. Lembrando que você vai ter você vai ver quando você colocar pirâmide alimentar, você vai ver que a pirâmide alimentar tradicional, que eu coloquei ali no meu livro, eu mostro ela na parte do corpo, a base dela era de cereais, era de carboidratos. Mas que tipo de carboidratos? Os refinados, qualquer tipo de carboidratos, aquele tipo de panificação, pão, massa, muito arroz, muita batata. Aqui tem, tá vendo? Que tem batata, tem aipim, tem uma quantidade grande também de cereais. São os alimentos que a gente precisa. Esses alimentos aqui, eles vão te dar energia. Mas aqui tem uma parte que eu gosto muito, que são as gorduras. Elas são muito mal vistas, né? E eu também coloco no meu livro, na primeira fase ali, na primeira etapa dos pilares ali, eu explico um pouquinho a respeito da gordura, né? Que uma hora ela é vilão, outra hora ela é mocinho. Mas na verdade a gente precisa das gorduras boas para que o nosso organismo funcione bem. A gente depende de várias funções, principalmente as hormonais, das gorduras boas, tá? E daí tá aqui o coco, tem o abacate, as azeitonas, o azeite de oliva. Então fica nessa, a manteiga, aqui deveria estar também a banha de porco e outros alimentos, tá? As castanhas, que começa a vir aqui na ponta aqui da pirâmide, né? Bem no topozinho. Por que ela tá no topozinho da pirâmide aqui? Porque são alimentos que muitas vezes nos dá compulsão, tá? Assim como o queijo, o mel, o açúcar de modo geral. Quando a gente entra na pirâmide tradicional, aqui tá refrigerante, açúcar, doces. Aqui eu nem coloco esses alimentos porque não são alimentos da criação. Então ela nem tá aqui, ou seja, é para não usar mesmo. Então, dentro de uma alimentação saudável, tudo isso aqui é saudável. São os alimentos que você deve ingerir mais e os alimentos que você deve ingerir menos. Tradicional, o que sempre se preconiza como base são os carboidratos refinados, como pães, massas, bolachas, arroz branco, alimentos que transformam em açúcar rapidamente e alimentam aí um ciclo vicioso dentro do nosso corpo. Então, esse tipo de padrão alimentar, ele não respeita a criação de Deus e nem o funcionamento natural do nosso organismo. Eu vou te mostrar aqui mais uma tabelinha de quando a gente segue essa lógica, o que a gente acaba estimulando o nosso corpo a depender do açúcar como combustível. E isso acaba trazendo consequências. Traz aqui as consequências: picos de glicemia, queda rápida de energia, fome, compulsão, irritabilidade, bloqueio da queima de gordura. Isso acaba sendo um ciclo e que a gente se torna escravo. Mas existe um caminho melhor, né? Quando a gente reduz aí esse tipo de carboidrato refinado e aumenta as boas gorduras, como azeite, abacate, as oleaginosas, os alimentos naturais, o corpo ele aprende a usar a gordura como fonte de energia e isso acaba mudando tudo. E um detalhe, pode ser que se você estiver fazendo essa dieta, você pode estar se sentindo um pouquinho indisposta, porque é uma mudança, né, que você está fazendo no teu corpo, que às vezes vem de tanto tempo. Quando a gente corta aí esses processados, o corpo ele elimina muito sódio. E assim, o sal, ele pode ser um aliado quando bem utilizado. Não é aquele sal refinado de cozinha não, tá? É um sal grosso, tem aquele salzinho que eu já coloquei várias vezes aqui, que é o sal de luz, que tá no meu Instagram também. Pode ser o sal rosa, flor de sal, né? E, inclusive, eu sempre falo para quando você acordar, você colocar uma pontinha de colher, né, do café
um copinho de água e você toma. Isso vai ajudar a repor os eletrólitos e melhorar a energia, evitando aí aquela sensação de fraqueza. Bom, e agora você entender o impacto dos carboidratos refinados no seu corpo, é importante eu te explicar que a partir daqui nós vamos seguir uma alimentação mais low carb. Não é uma restrição radical, tá? É um reposicionamento inteligente e também bíblico. Nós precisamos valorizar o nosso bem mais precioso, que é a nossa saúde, o nosso corpo físico que Deus nos presenteou. Infelizmente, por conta da gula, muitas pessoas se tornaram cúmplices da própria doença. E essa transição é justamente para quebrar esse ciclo e devolver ao corpo o seu equilíbrio natural. E o que isso significa na prática? Nós vamos continuar com o processo de restauração. Nós já passamos pela detox, já enfrentamos os primeiros dias aí de abstinência e talvez você esteja notando que o seu corpo ele já está começando a responder. A partir de agora, nós começamos a incluir mais proteínas, inclusive as carnes vermelhas e também alguns derivados de leite. Sim, os queijos, aqueles os mais gordinhos, eles são muito bem-vindos nesse momento. Por quê? Porque o nosso foco agora é diminuir os carboidratos e aumentar um pouco a gordura como fonte de energia. E quando eu falo, por exemplo, dos queijos mais gordurosos, eu falo daqueles que passam por um processo de maturação mais longo, tipo um parmesão, um grana padano, um provolone. Por quê? Porque nesses casos as bactérias já consumiram quase toda a lactose. A lactose é o açúcar do leite, que torna mais tolerável até para quem tem essa sensibilidade, tá? Você só vai evitar se você for intolerante aí à proteína do leite. E assim, só lembrando que isso é uma adaptação ao teu novo estilo de vida. Tudo que você deve consumir deve ser feito com consciência. Nós temos muitos alimentos saudáveis aí da criação, mas alguns são extremamente calóricos. Ou seja, só porque é saudável não quer dizer que não engorda. Então a gente tem que cuidar para isso, principalmente se o seu objetivo for o weight. Bom, e logo mais a gente já vai entrar agora para o cardápio. Daí eu quero falar um pouquinho para vocês a respeito do glúten. Vamos também ver algumas questões sobre a atividade física, a importância da atividade física, das nossas renúncias, que muitas vezes nós precisamos fazer algumas renúncias e essas renúncias têm que ser feitas com alegria. A gente definir um pouquinho o porquê que nós estamos aqui, o porquê que a gente quer emagrecer, o porquê que a gente está buscando uma alimentação mais saudável. Isso é tão importante. Eu quero te levar a uma reflexão para que você consiga encontrar o teu propósito. Em seguida, a gente também vai falar um pouquinho a respeito da dieta cetogênica, que é uma estratégia maravilhosa, que eficaz, reconhecida, né, os seus benefícios, não só para perda de peso, como tem diversas doenças que se beneficiam com a dieta cetogênica. Tudo que a gente consegue fazer, que a gente faz com orientação e faz bem feito, você vai ter um benefício. E a dieta cetogênica, ela é uma delas, mas nós vamos falar na próxima etapa. Então, aguente firme, fica aí, espera o próximo vídeo e curta, se você estiver gostando aqui desse conteúdo, curta, compartilha. Ainda dá tempo de você adquirir o livro, o devocional. Aqui vai estar tudo bem mais completo, porque tudo que eu tô falando aqui é um resumo, mas aqui tá escrito para você riscar, para você grifar as orientações, tudo bem detalhado. A lista, tem uma lista de substituições de alimentos aqui, coisas que não dá para mim estar falando e nem disponibilizando aqui para vocês. Então aproveita, entra, vou deixar aqui o link para você poder estar adquirindo esse livro. Se você estiver se beneficiando, achar que esse conteúdo vai abençoar a vida de alguém, de alguma amiga, de algum familiar seu, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter essa visão, né, que é essa alimentação à luz da palavra. Então eu te espero no próximo vídeo. Um beijo e até lá!